Olá, boa noite, paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo encontre paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Chegou a hora de nós compartilharmos o que o Senhor falou conosco durante toda essa semana. E como eu falei no início da semana, foi uma semana muito rica, porque nós lemos Oséias, né, Miqueias, começamos o livro de Miqueias, 1 Pedro, 2 Pedro. Então, assim, foram livros variados que nos trouxeram grandes ensinamentos. E agora tá o momento, agora é o momento de nós compartilharmos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, nós começamos a leitura da palavra no domingo, dia 6, onde nós começamos o livro de Oséias, né? E lemos o Oséias 1, 2 e 3. O autor é o próprio Oséias, e esse livro, ele nos mostra o amor e a fidelidade de Deus a um povo que o tinha abandonado, né? E também que o amor e a misericórdia de Deus estão sempre ao nosso alcance. E com isso, glória a Deus, nós podemos ter um novo recomeço, né? No Senhor Jesus, nós sempre podemos ter um novo recomeço, independente do que nós estejamos vivendo. Aí os capítulos 1, 2 e 3 nos fala da mulher e os filhos de Oséias, o castigo e a restauração de Israel e a reconciliação de Oséias com sua mulher. Nós também começamos neste dia a leitura de 1 Pedro, né? O autor é Pedro, e essa primeira carta, irmão, nos traz um encorajamento, mostrando que a nossa esperança está em Deus. Muitos na terra dizem, a esperança é a última que morre. A nossa não morre. A nossa já morreu, já ressuscitou, e a nossa esperança está nele, nosso Senhor. E esse livro, essa carta, também nos traz vários conselhos práticos para o nosso dia a dia. Bom, o capítulo 1 fala do louvor a Deus por uma esperança viva e nos exorta à santidade. No dia 7 nós lemos Oséias 4 e 5, que fala da acusação contra Israel e o julgamento de Israel, do próprio Israel. E lemos 1 Pedro 2, onde fala da pedra viva e do povo escolhido, que nós somos nação santa, sacerdócio real, nós somos escolhidos do nosso Deus. No dia 8, nós lemos Oséias 6 e 7, que fala da obstinação de Israel. E lemos 1 Pedro 3, que nos fala sobre os deveres conjugais e o sofrimento por fazer o bem. No dia 9, nós lemos Oséias 8 e 9, que continua falando do castigo de Israel, né? Depois da obstinação fala do castigo de Israel. E lemos 1 Pedro 4 e 5, que nos mostra como devemos viver para Deus, sofrendo por ser cristão, nos dá orientações, né? Dá orientações aos presbíteros e aos jovens, e tem as saudações finais de Paulo. No dia 10, nós lemos Oséias 10 e 11, que continua falando do castigo de Israel e do amor de Deus por Israel. E começamos a leitura de 2 Pedro. O autor é Pedro, né? O contexto, nessa segunda carta, Pedro nos traz um alerta para nós buscarmos conhecer a verdade, a fim de não sermos enganados por falsos profetas. Nós sabemos que, infelizmente, não, em todo canto, sabe, nós temos falsos profetas, nós temos enganadores que querem nos enganar, e para isso nós temos que estar firmados na palavra, na verdade, que é a palavra de Deus. Devemos ser um eterno aprendiz da palavra de Deus, né? Nós sabemos que devemos estar aprendendo dia a dia. O conhecimento é algo que é contínuo, irmãos, tem que ser contínuo. O capítulo 1, que foi o que nós lemos, né, nos fala da certeza de nossa vocação e eleição e da glória de Deus, da glória de Cristo e da firmeza das Escrituras. No dia 11 nós lemos Oséias 12, 13 e 14, encerrando assim o livro, que fala do pecado de Israel, a ira do Senhor contra Israel e as bênçãos do arrependimento. E nós lemos 2 Pedro 2, que fala dos falsos mestres e a sua destruição. No dia 12, ontem nós lemos Miqueias, começamos o livro de Miqueias, né? Nós lemos 1, 2, 3 e 4, o autor é o próprio Miqueias, e o contexto desse livro ele nos traz orientações importantíssimas para líderes e enfatiza a santidade e a promessa de Deus de restauração e esperança para as nossas vidas, entre outras coisas. Os capítulos de 1 a 4 nos mostram o julgamento de Samaria e de Jerusalém,
o lamento do profeta, o castigo dos opressores, uma advertência contra os falsos profetas também, né? Ele continua advertindo contra os falsos profetas, promessas de livramento, repreensão aos líderes e aos profetas, e fala da montanha do Senhor e do plano do nosso Deus. E lemos também 2 Pedro 3, que fala do dia do Senhor. Irmãos, foram muitas leituras, como eu falei, né? Muitos ensinamentos. Pedro traz muitos ensinamentos práticos para os nossos dia a dia. E o que me chamou a atenção, dá vontade de ler tudo, né? Como eu falei. Mas o que me chamou a atenção está lá em Oséias, né? Oséias 5, Oséias 6, quando ele fala assim, 6, versículo... Ele começa do 1 dizendo assim, venham, voltemos para o Senhor. E depois ele fala no versículo 3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Tem uma tradução que diz assim, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, nós temos que estar, como eu falei, é um contínuo aprendizado. Nós temos que estar firmados na palavra, e é eternamente. A gente lê a palavra hoje, quando você vai ler amanhã, Deus já lhe dá uma nova revelação, entendeu? Então, nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. E outra coisa também, que me chama a atenção, que está lá em Oséias 13, versículo 4, quando ele diz assim, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. E então me esquecia. Irmãos, isso aconteceu no passado e acontece conosco hoje. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor por alguma coisa, nós estamos sofrendo e clamamos, pedindo tanto a Ele misericórdia para que Ele venha mudar o quadro, e Deus muda, nos alimenta, nos sacia. E o que a gente faz? Esquece do nosso Deus. A gente se orgulha porque Deus nos ouviu e a gente se esquece do nosso Deus. Aconteceu no passado, quando Deus alimentou aquele povo, cuidou daquele povo no deserto. E hoje acontece comigo e contigo, conosco. Nós temos que buscar ao Senhor, prosseguir em buscar ao Senhor, e quando Ele nos saciar, quando Ele nos conceder os desejos do nosso coração, nós estarmos ainda mais agradecidos a Ele. E muitas vezes isso não acontece. Isso serve de alerta para cada um de nós, irmãos. E outra coisa que me chamou a atenção também, está lá na carta de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, né? Capítulo 4, versículo 7 e 8, quando ele diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. Talvez alguém pode dizer assim, mas eu ouço isso há tantos anos e Jesus nunca voltou. Mas o fim está mais próximo do que nunca, porque os sinais estão aí nos mostrando isso. Os sinais estão aí nos mostrando isso. Então, nós devemos estar atentos aos sinais. O fim está próximo. Aí ele diz, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E aí ele continua dando vários conselhos, porque o fim está próximo. Firme-se na oração, seja hospitaleiro, sabe? Ame-se sinceramente uns aos outros, busque na verdade, busque estar firme na verdade, para quando Jesus voltar, e esse vento está forte, quando Jesus voltar, Ele possa nos encontrar como obreiros aprovados e que nós possamos reinar com Ele na Jerusalém Celestial. Amém, irmãos? Agora pegue lápis, papel, caneta e vamos anotar o que nós iremos ler essa semana, a partir de hoje, né, domingo, dia 13, nós iremos continuar a leitura de Miqueias, hoje Miqueias 5, 6 e 7, e nós iremos fazer a leitura do livro de Judas, né? Amanhã, segunda-feira, nós iremos ler o livro de Jonas, 1, 2, 3 e 4, o livro todo de Jonas, e iremos começar também o livro de 1 João, capítulo 1. Na terça-feira, nós iremos ler Naum,
1, 2 e 3, ou seja, o livro todo de Naum, e 1 João capítulo 2. Na quarta-feira nós iremos começar Obadias e iremos também, Obadias só tem um capítulo, iremos continuar com 1 João capítulo 3. Na quinta-feira nós iremos ler Abacuque, que são 3 capítulos, e 1 João 4. Na sexta-feira, Sofonias, que são 3 capítulos também, e 1 João 5. E no sábado, nós iremos começar a leitura do livro de Daniel, iremos ler Daniel 1, e nós iremos ler 2 João e 3 João, que são livros pequenos. Ou seja, essa semana é de leitura ferrenha mesmo, assim, firme e forte, onde Deus irá falar poderosamente conosco. Porque são livros pequenos, irmãos, né? São chamados dos pequenos profetas, são livros pequenos, são livros curtos, então dá pra gente ler. Então, meu Deus, vai ser uma semana riquíssima. Eu acho que é a mais rica de todas aqui, assim, em relação à quantidade de livros que nós iremos ler. Mas em relação a conteúdo, a Bíblia toda nos traz um conteúdo, assim, de aprendizado, de crescimento, né? Conteúdos revigorantes, conteúdos que foram escritos há mais de 2000 anos atrás, que servem para nós hoje. Amém, irmãos? Agora eu quero orar por vocês. Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós entramos nesta hora na Tua presença para te agradecer, porque o Senhor é conosco, para te agradecer porque o Senhor é que tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos alimentado, porque o Senhor tem saciado a nossa sede, a nossa fome, o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós, tem zelado por cada um de nós, seja, Senhor Jesus, espiritualmente falando, seja fisicamente falando, enfim, todas as áreas das nossas vidas, o Senhor tem zelado, cuidado de nós, nós te somos gratos por isso. Te somos gratos porque podemos aprender vários conselhos práticos durante essa semana. O Senhor, como sempre, tem nos ensinado dia a dia como nos portar, como sermos obreiros aprovados, para que quando o Senhor chegar, o Senhor possa nos encontrar e nos levar para reinarmos contigo. Deus, eu te peço, concede uma semana abençoada. Teremos uma semana cheia de leitura de livros novos. Abra o nosso entendimento, nos dê ânimos, nos dê força, nos dê sabedoria do alto, para que nós possamos entender e gravar em nossos corações as tuas palavras, para não pecarmos contra ti. Como eu falei, Pai, eu te peço de novo, concede-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.